Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, aqui na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Muito importante a sua participação. Você que está nos acompanhando através do Facebook, formule sua pergunta, participe com a gente. É muito importante a sua interação. Já está entrando já as pessoas aqui. O nosso boa noite a todos que estão ligados com a gente através do Facebook e através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, onde você pode formular sua pergunta e enviar através do nosso WhatsApp. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui juntinhos mais uma vez para a realização desse programa de debates tão especial que é Espiritismo em Foco, no qual nós, após escolhermos um tema, trabalhamos entre nós, através dos estudos desempenhados e também com a cooperação dos nossos ouvintes, o tema escolhido. Hoje o tema foi a parábola do filho pródigo. E essa parábola é muito interessante, todos a conhecem, e ela está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, no Novo Testamento, lógico. E é uma das parábolas mais interessantes que Jesus nos apresentou, e é sobre ela que nós iremos conversar daqui a pouquinho. Teríamos para desenvolver esse tema conosco hoje o nosso querido irmão Fernando Caldas, mas por alguma razão ele até o momento presente não chegou aqui na rádio. Então vamos conversando, caso ele venha, ele ingressa, né, também nos debates. Mas, por outro lado, estamos aqui com a nossa querida irmã Rosimeire, uma pessoa já preparada para essas eventualidades e que está aqui junto conosco. Boa noite, Rosimeire. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos aqueles que estão nesse momento nos escutando pela Rádio Brasil Espírita, né? Vamos hoje conversar sobre um tema que, apesar de ter sido apresentado há mais de 2000 anos por Jesus Cristo, mas vocês vão perceber o quanto ele é atual. Sim, com certeza. Quanto ele é atual, viu? Essa parábola tem um cunho psicológico profundo. Verdade. Profundo. Onde os três personagens representam, vamos dizer assim, representam a personalidade, as diversas personalidades que nós temos na humanidade. Com certeza, Rosimeire, é uma parábola extremamente divindade. E na divindade. Porque, vou dizer, no final a gente diz o porquê da divindade nessa história, nessa parábola. Tá vendo? Então é isso mesmo. Nós vamos, antes de qualquer coisa, antes de fazermos a leitura da parábola,
para que os nossos fiquem a par de como ela é na íntegra aqui no Novo Testamento. Nós vamos pedir a Rosimeire para fazer a prece de abertura dos trabalhos. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, esquecendo todas as tribulações do dia, imaginando a sua presença meiga e amiga ao nosso lado, nos envolvendo com a sua luz amorosa e protetora. E digamos assim: Senhor, agradecemos mais um dia que se finda, mais uma noite que chega. E nessa noite, Senhor, agradecemos a proteção dos nossos lares, a existência de pessoas em nossas casas nos aguardando chegar, a mesa posta, a comida feita, o trabalho que pode até nos cansar fisicamente, mas que nos sustenta, nos ocupa a mente, faz nos tornar úteis. Obrigada, Senhor, pela saúde, pelo pão que nos alimenta, seja material, seja espiritual, e por todo o amor que nos cerca, apesar de ainda não nos apercebermos dele. E olhai, Senhor, por todos aqueles que nesse momento sofrem com a falta de amor, a falta de atenção, a falta do alimento, a falta do abrigo, mas que com certeza ainda têm a esperança de que Deus existe, que alguém chegará até eles, auxiliando nas suas necessidades. Abençoe a todos nós, principalmente inspira e orienta o convidado desta noite, Fernando Caldas, e que possamos ter uma noite maravilhosa de aprendizado e de entendimento sobre nós mesmos. Que assim seja. Assim seja. E quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos, por trazer o Fernando Caldas até aqui, né? Ele acabou de chegar e vai desenvolver o tema para nós, e isso me causou muita alegria, porque não posso ser substituí-lo, não é? Então, muito obrigado, Fernando, por você estar aqui mais uma vez conosco. Ficamos, mais uma vez, repito, alegres com a sua visão, o seu modo de ver as situações. Você que é um homem experiente na doutrina, que é médico, que é uma pessoa que sabe lidar com todos os outros com quem você convive. Então, a palavra é toda sua. Minha querida Olga, meus caros companheiros, na realidade a satisfação é minha. A vida é assim, né? A gente se programa o dia inteiro, inclusive faz a programação para chegar na hora, e parece que as coisas dão uma reviravolta, né? E a gente não consegue efetivamente cumprir com o horário exato que nos é determinado, mas graças a Deus, importante que você está aqui conosco. Nós chegamos aqui, né? E estamos então para fazer esse trabalho de luz, de paz e de amor, né? E estamos aqui à disposição de vocês. Eu ia até ler a parábola. Realizar o nosso trabalho. Aí estamos à disposição. Eu posso fazer a leitura da parábola ou você prefere já discorrer sobre ela? Eu posso começar discorrendo. Ok, então eu deixei aqui no ponto, né? Na realidade, a parábola do filho pródigo é das parábolas mais conhecidas, né? Junto com a parábola do semeador, é das mais conhecidas do Evangelho, e é natural que nós compreendamos que Jesus nos quis dar uma lição profunda acerca da bondade dos pais, do pai, né? E exemplificar o quanto os pais deveriam ser amorosos, deveriam ser acolhedores, orientar e auxiliar os filhos em suas necessidades.
Mas antes de Jesus desenvolver a parábola do filho pródigo, nós observamos Jesus falando acerca dos justos e dos pecadores. Ele nos diz, a princípio, propondo para os fariseus e os escribas, que dizia que ele recebia pecadores e com eles comia. Jesus propõe a seguinte parábola, não é? Qual o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, saindo a procurá-la no deserto, vai até ela e até achá-la, e achando-a, volta jubiloso, põe sobre os ombros e grita aos 4 ventos, convocando os amigos e os vizinhos, que se alegrem porque tinha achado a ovelha perdida. E ele arremata dizendo que no céu haverá muito mais alegria pela entrada de um pecador do que pela chegada de 99 justos. Isso parece assim uma coisa extremamente paradoxal, extremamente contrastante, injusta, não é verdade, Olguinha? Com aquilo que Jesus coloca acerca da justiça de Deus. Então, há muitas coisas no Evangelho que às vezes aquele que olha superficialmente, sem se aprofundar, de que Jesus Cristo utilizava normalmente uma linguagem metafórica e simbólica, vai se perder, porque se levar o pé da letra, realmente não vai conseguir entender. Aliás, Paulo de Tarso já dizia, a letra mata, o espírito vivifica, né? Dizendo que nós devemos sim tirar o espírito de sobre a letra. Mais adiante, ele se refere à mulher que, tendo 10 dracmas e tendo perdido uma, a procura com sofreguidão, acende a candeia, varre a casa e a procura até encontrá-la. E quando a encontra, o que ela faz? Vai até a janela, vai até as amigas e as vizinhas e as convoca para se alegrar junto com ela, porque havia achado a dracma perdida. A dracma, que era uma moeda corrente na época de Jesus. E ele continua dizendo, né? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. E aí Jesus, ele começa a parábola do filho pródigo, que eu vou lê-la para que depois a gente se discuta aqui em conjunto. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Esse é o capítulo 15 de Lucas, e os versículos que se referem principalmente à parábola do filho pródigo está entre o versículo de número 11 e o versículo de número 32. Bom, nós podemos começar mostrando que a inexperiência nos leva a cometer inúmeros erros. O que nós temos aí? 2 filhos, um mais velho e o outro mais novo. O mais velho provavelmente mais experiente, mais vivido, e tendo passado provavelmente por circunstâncias que o mais novo nunca passou. Consequentemente, a necessidade do filho mais novo era a necessidade de conhecer e de reconhecer o mundo, já que ele vivia num horizonte extremamente fechado na casa do seu pai e na chácara, na fazenda do seu pai. E pela sua inexperiência e pelo seu desejo de viver, ele chega ao pai até de uma maneira um tanto quanto inoportuna e intempestiva, e solicita a ele que lhe dê seus bens, que lhe deseje seus bens. O pai, que naturalmente representa, como nós dizíamos, Deus, faz com que o quinhão seja dividido e que a sua parte lhe seja dada. Esse filho, a princípio, ele obteve o sucesso, obteve aquilo que ele desejava, mas logo em seguida ele parte para longe do pai. E a expressão do Evangelho nos diz: ele foi para uma terra longínqua. Quando se fala longínqua, qual é a impressão que nós temos? Que é um lugar muito distante. Ele não falou longe, porque longe pode ser, a depender de onde nós estamos, pode ser o mais perto de alguém ou mais longe de alguém, né? Mas longínqua sempre dá a impressão de que é muito longe. E por que será que esse filho ele quis ir para muito longe? Para um lugar longínquo? Porque ele queria fugir da influência do pai. Ele queria escapar da influência do pai. Aí a gente lembra, muitas vezes, algumas pessoas, quando saem do seu estado, quando vão para um lugar distante, realizam coisas que muitas vezes não realizariam no seu lugar. Fazem coisas que muitas vezes não fariam se estivesse na presença ou próximo de pessoas que o conhecem. A gente vê isso, por exemplo, em congressos. Pessoas que vão para congressos e que muitas vezes nem participam de congresso. Muitas vezes vão para farra, muitas vezes fazem coisas que normalmente não faria, e que muitas vezes, quando essas coisas mais tarde são descobertas, vêm a prejudicá-los. Evidentemente que nós não precisamos enumerar aquelas coisas que as pessoas costumam fazer quando se encontram distanciados daqueles que podem lhe julgar. Não é? A qualquer momento, Olguinha, se você quiser, você pode interromper, pode se colocar, nossa querida Rosimeire, toda vez que eu dizer Edilene, a nossa querida Rosimeire, né, o nosso caro Márcio,
Então, vejam lá. Você pode discorrer um pouquinho, Isso. daqui a uns 7 minutos a gente dá a chance dos nossos ouvintes participarem. Certo. Aí você prossegue. Certo. Tá? Então a gente vê assim, quando a gente estuda a teoria freudiana, a gente vê Freud falando num tal de superego. Né? Ele fala no ego, ele fala no id e ele fala no superego. O que seria esse superego? O superego, ele representa as censuras. Representa tudo aquilo que o mundo joga sobre o indivíduo, aquilo que o contém. É como a gente diz, o verniz civilizatório, que faz com que, pelo fato dele estar sob um julgamento e sob toda uma tensão que lhe colocaram desde que ele nasceu, porque desde que a gente nasceu, a gente tem aquela educação para ser assim ou assado, e muitas vezes se coloca Deus como sendo o grande punidor. Quantas pessoas se sentiram muitas vezes angustiadas por terem errado e fracassado e dizer, olha, Deus está te vendo, eu não estou te vendo como teu pai e tua mãe, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Se colocam numa posição, evidentemente, nós precisamos de educação, nós precisamos de orientação. E muitas vezes essa orientação, ela vem não como um processo educativo, mas muitas vezes como um processo extremamente repressivo. Porque a educação ela não pode ser repressiva. Educar vem do latim educere, que significa conduzir para fora, sair para fora. É o desenvolvimento de oportunidades internas para que se possa compreender o mundo sob uma visão mais abrangente e mais harmoniosa. Esse é o verdadeiro sentido da educação. Né? Certa feita eu li numa das revistas espíritas, Educação Espírita, uma revista que era editada na década de 70, 80, tá? Um conceito assim que eu nunca esqueci. Quando ele disse assim que educação é o apelo da consciência amadurecida à consciência imatura, para elevá-la ao seu nível. Então a educação ela será sempre o apelo e jamais ela poderá funcionar como repressão. Esse indivíduo provavelmente ele teria em si um processo repressivo e ele precisava se afastar para quê? Para que ele não pudesse ser visto nem pelo pai, nem pelo irmão, nem pelos servos. Porque aquele senhor, como poderoso, né, um senhor daquela localidade, ele poderia muito bem colocar pessoas que estivessem observando. Por isso que ele não quis ficar na localidade. Ele quis ir para um lugar muito longe. E ali naquele lugar muito longe, ele vive de que forma? Dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Qual o significado de dissolução? Nós sabemos que em química, quando a gente joga um pouco de sal na água, aquele sal se dissolve. E a gente chama isso de dissolução. O açúcar na água, ele se dissolve, se transforma em dissolução. O que é essa dissolução? Ou viver dissolutamente? É viver como se não tivesse determinados elementos que o torne coeso. É descentralizar-se. É perder o centro, é se misturar de alguma maneira, de uma forma anárquica, com aquilo que se está vivenciando. Então, a vida dissoluta do garoto, né, do filho pródigo, era justamente porque ele se entregou a todos os tipos de devassidão. Enquanto ele estava montado na grana, ele tinha amigos. Acabou a grana, ou a bufunfa, né, como muita gente chama, na gíria, ele procura os amigos de ontem, porque eram convivos, eram comensais, e aqueles amigos de ontem já não mais o queriam como amigo, porque ele não tinha mais para gastar com eles. Resolveram fazer o quê? Procurar um outro otário, um outro trouxa, que pudesse alimentar os vícios deles. E quando ele estava com a mão na frente e outra atrás,
ele percebe a violência dos seus tempos e começa a passar fome. E passando fome, ele começa o seu aprendizado. Aí termina o momento do prazer e começa o momento da dor. Quando o seu estômago aperta, porque existe coisa pior do que passar fome. Claro que existem muitas desgraças, mas é constrangedor quando a gente vê uma pessoa faminta, uma pessoa esquálida, quando a gente assiste aqueles vídeos com aqueles garotos da África, da Etiópia, se arrastando no chão. Outro dia eu não consegui segurar o choro diante de um vídeo que eu assisti, uma criança absolutamente quase... Inclusive as pessoas que estavam assistindo também não conseguiram segurar o choro de ver a fome e a desgraça. Então, a fome que lhe batia e que lhe doía no estômago fez com que ele procurasse trabalho. Mas o único trabalho que ele teve foi apacentar porcos, cuidar de porcos. E para se alimentar, davam as bolotas para ele, as alfarrobas. O seu salário era a alfarroba. Ele trabalhava para ganhar uma comida que nem mesmo os porcos eram dados, porque os porcos eles eram tratados melhor do que aquele servo. É quando ele recorda do pai e ele diz: meu pai tem muitos jornaleiros e ele nunca tratou os seus servos dessa maneira. Aí vem o momento da dor e o momento da decisão. Ele se decide. Ele diz assim: vou voltar sobre os meus próprios passos, sobre os meus próprios pés. Ou seja, tomar o caminho de volta. Por quê? Porque ele caiu em si. O que é cair em si? É tomar consciência. Tomar consciência do ato errôneo que ele fez e que ele precisava retornar. E aí, ele vai pelo mesmo caminho. E chegando no mesmo caminho, o que é que vai acontecer? Ele é visto ao longe. Por que será que o Senhor, ele dizia assim: direi para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, quero que me tenhas como servo. Mas acontece que ele foi visto ao longe. O que é que isso significa? Significa que o Senhor... ele não nos perde de vista realmente. Não para nos punir ou para nos censurar, mas para colocar o seu olhar bondoso sobre nós e ir ao nosso encontro. Porque o Senhor não esperou que ele fosse ao encontro dele. Ele saiu, ele viu de longe e saiu e chamou seu servo e o abraçou e o beijou e não o deixou completar a frase. Ele não deixou completar a frase. Ele disse apenas: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não conseguiu dizer, ou o pai não deixou que ele dissesse: tenha-me como um dos seus servos. Porque imediatamente se estabelece ali o quê? Uma cerimônia de formatura. Como uma cerimônia de formatura? O pai manda buscar o anel, a capa e o diploma. Não é a formatura que nós temos a beca, que nós temos o anel. E o diploma, alguém vai perguntar. As sandálias representavam o diploma. Porque foi com os pés que ele errou. E foi com os próprios pés que ele retornou. E aí o pai arma uma festa, faz um forró. Na nossa expressão aqui, um forró, um pagode, convoca aquela turma assim, manda tocar música, manda fazer uma festa e mata o bezerro cevado, manda matar o bezerro cevado, porque o bezerro cevado ele é reservado para as grandes ocasiões. Qual o pai que não mataria um bezerro cevado para fazer um churrasco para o seu filho que acabou de se formar? Quantos e quantos fazem isso? O outro filho, vendo aquilo, ruído de ressentimento, não quer entrar. E o pai lhe diz que aquele seu filho, seu irmão estava morto e renasceu. E que deveriam exultar pelo retorno daquele filho.
Aí a gente diz assim, mas onde é que está a sabedoria da alegria da chegada do pecador maior do que a de 99 justos? Porque, gente, os justos já receberam sua festa quando era pecador. Tá? O justo não foi pecador um dia? Foi. Todos nós caminhamos pelas veredas dos erros. E quando aquele que caminhou pela vereda dos erros chegou, ele foi bem recebido e se justificou. Agora é a hora daquele outro que ainda não se justificou, aquele pecador, chegar e ali está. Essa é o mote geral da parábola do filho pródigo. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Mary? Essa parábola é uma das parábolas que mais me emociona, principalmente com o fechamento dela, com rejubilate, porque o seu irmão estava perdido. Coroamento, né? E agora ele se achou. Porque eu me coloco na posição do filho pródigo. Eu também me coloco na posição do irmão que ficou. E vejo na figura paterna aquilo que todos nós pretendemos alcançar. Isso é muito bem explicado num livro chamado Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, onde ela faz profundos comentários, psicológicos, em torno da parábola do filho pródigo e em torno da parábola dos talentos, que estão intimamente ligadas. E sempre que leio eu me emociono, porque não tem como você não se enxergar o pródigo e não se enxergar o filho que ficou nas características. O filho ajudou o tempo todo o pai por interesse próprio. Não foi porque achava que era o dever dele fazer, mas por interesse, por puro egoísmo, com medo até de enfrentar o que tinha lá fora. Então ficou na sua zona de conforto e de olho naquilo que pertencia à família, que pertencia ao pai. Quantos de nós não fazemos as coisas por interesse próprio? No nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Todos nós somos ainda egoístas, um menos, outro mais, mas somos egoístas. Ainda nos deixamos conduzir as nossas ações pelo egoísmo, uma das chagas da humanidade. E o filho pródigo? Quantas e quantas vezes, principalmente quando começamos a entrar na adolescência, não queremos fugir das nossas responsabilidades, sumir de casa, ganhar o mundo, em busca de quê? De prazeres, de aventuras, sem nunca ter valorizado o que recebemos no nosso lar para a nossa própria formação. Porque, na realidade, quando diz que ele desprezou a riqueza, vai além dos bens materiais. Aí é só um simbolismo. Ele desprezou os valores eternos que estão dentro de nós, as virtudes que o Pai tentou passar para ele. Ele desprezou a si mesmo. Esse país longínquo, esse local longínquo, longe da onde e de quem? Longe dele mesmo. Ele vai para o mundo da ilusão e esquece de quem realmente é. E quando a gente faz isso, a gente se afasta de quem? Distanciamento de si mesmo, né? Além de se distanciar de mim mesma, eu estou me distanciando de quem? De Deus. De Deus. Então esse pai amoroso,